Oi, gente, tudo bom? Hoje, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, quem ainda não viu, corre lá pra ver. Eu vou falar um pouquinho sobre os meus acertos no Enem 2024. Também nesse vídeo irei falar um pouquinho sobre o que eu achei do Enem 2024, como foi a minha experiência, apesar de eu ter feito outros Enems, que eu já falei pra vocês, né, que eu já sou formada, já iniciei outra graduação também, mas não cheguei a terminar. Então eu vou falar um pouquinho como é que foi esse Enem 2024, tá certo? E aí eu vou falar pra vocês logo acerca de cada uma das áreas, do primeiro dia, do segundo dia, como achei a redação, como é que eu fiz e todos esses detalhes, ok? E aí, sem mais delongas, vamos para isso. A gente teve no primeiro dia do Enem, deixa eu ver, esse daqui é o segundo. No primeiro dia do Enem, a gente teve linguagens e humanas e a nossa bendita redação, não é mesmo? E aí, em linguagens, eu vou falar logo quais foram os meus acertos, depois eu vou falar um pouquinho sobre a prova, o que eu achei dela, porque eu não gosto muito dessa enrolação. Então, em linguagens, eu fiz 35 acertos dos 45, tá certo? Então, a prova de linguagens, o que foi que eu achei dela? Eu achei uma prova bem fácil, pra falar a verdade, apesar de eu não ter feito tudo. Eu gabaritei em inglês, inclusive. Mas a prova de linguagem eu achei muito tranquila de ser feita. Sendo que, tanto em linguagens como em humanas, eu tenho uma dificuldade muito grande que é ficar em dúvida em duas e marcar errada. Eu tenho que melhorar isso para o Enem 2025, vou conseguir melhorar isso. Então, tipo, a prova de linguagem de humanas foi muito assim, a de linguagens nem tanto. Tanto é que eu acertei as 35 e errei 10 questõezinhas. Mas a de humanas teve muito isso. E aí a de linguagens eu achei uma prova tranquila de fazer em relação às outras que eu fiz. Eu acertava sempre muito pouco, nunca passei dos 30 acertos. Então, essa daqui foi uma prova mais tranquila. E aí, linguagens eu não estudei tanto esse ano. Eu vi mais sobre o professor Laura, ele falando sobre a prova de linguagens e as estratégias de prova. E também o Felipe, eu esqueci o sobrenome dele. Mas é o professor Felipe que fala sobre as habilidades e as competências. Eu gostei muito disso. Na sexta-feira, a prova é domingo, na sexta-feira eu estava lá vendo as habilidades e as competências da prova de linguagens. E isso, inclusive, fez eu acertar muitas questões. Então, muito obrigada, professor Felipe, por disponibilizar as suas lives, porque foi graças a elas que eu consegui alavancar um pouquinho mais os meus acertos na prova de linguagem, certo? Mas, no geral, eu achei isso daí da prova de linguagem. Não foi uma prova muito complicada, mas próximo ano eu pretendo melhorar bem muito nela. Já a nossa bendita humanas, eu fiz 31 questões. Uma dessas questões, no caso eu fiz 31 e eu errei uma. Sabe aquela questão que você tem mais certeza que você fez a prova? Eu tenho certeza absoluta que essa questão aqui tá certa. Foi essa que eu errei no gabarito. Não sei o que é que eu fiz na hora, mas eu errei essa questão no gabarito. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, essa bendita aqui, eu fiquei com um ódio muito grande, mas eu errei essa questão aqui no gabarito, me deu uma raiva. Mas a prova de humanas eu achei mais complexa. Eu tava indo uma faixa de acerto de 38, 39 questões em humanas. E aí eu vi que eu caí muito, mas é como eu tô falando, como eu falei pra vocês, eu tenho muito esse problema. Fico em dúvida em duas e marco a errada. E outra coisa que aconteceu, eu iniciei a prova por humanas. Então, eu iniciei fazendo a prova de humanas. Sendo que, esse ano, o Enem foi um pouquinho diferente. Porque o Enem, eles não estavam mais tirando naquela hora. Ai, tá faltando tanto tempo, não sei o quê. E aí, eles estavam só apagando. E na minha cabeça, eles estavam apagando o que já tinha passado. Mas não, quando chegava aquele horário é que eles apagavam. Então, eu tava toda confusa. E aí, eu vendo lá que tava, por exemplo, 3 horas, aí eu tava tipo, meu Deus, são 3 horas já tá? Sendo que era tipo 2 e acabou de virar 2h30 e eu achava que já era 3. E aí eu comecei a fazer desesperado. Todas as últimas questões de humanas, eu fiz tudo no desespero. E eu não voltei pra analisar ela novamente. Tinha tempo? Tinha. Voltei? Não, porque eu foquei mais em linguagens. Então, e também corrigir a redação. Então, tipo, as últimas questões de humanas foram as que eu mais errei. Porque eu não lia novamente o enunciado, não lia novamente nada. Li o texto, parti pro enunciado, que eu tava indo em enunciado, texto. E aí eu vi as alternativas. Sendo que nessas últimas, eu lia o texto. Não, eu li o texto, ia pro enunciado, ia pra alternativa, marcava sem ler novamente o enunciado, sem ler novamente mais nada. Eu errei muitas questões nesse final, por causa disso. E aí, mais um erro que eu vou corrigir, o próximo ano eu já sei como é que tá funcionando agora.
Então, vai ser um erro que eu vou corrigir melhor. E aí, foi isso que aconteceu. Então, eu só acertei 31. Eu tava com uma esperança muito grande. Fiquei muito triste com essa nota, porque eu tava com a esperança de acertar muito mais. Até porque eu tava acertando cerca de 39 questões. Teve dia que eu acertava até 42, 43. Tava com uma esperança muito alta. Sendo que quando chegou na hora da prova, aconteceu isso, eu comecei a me atrapalhar, e aí eu não sabia mais que hora era. E aí eu comecei, meu Deus, eu tô com vontade de ir ao banheiro, mas eu não vou ir ao banheiro porque eu vou perder tempo nisso. Aí eu comecei a fazer tudo mais rápido. E aí eu comecei a ficar meio assim. Mas próximo ano eu vou fazer com mais calma e vou estudar. E aí teve um erro que eu cometi durante esse ano todo, que foi eu não estudar. Eu não estudei humanas. Sabe que você não pegar em nada? Ai, humanas? Não vou estudar. Ai, humanas? Não vou estudar. E aí eu não fiz isso. E aí eu me lasquei por causa disso. Porque eu devia ter estudado um pouquinho humanas. Devia ter estudado pelo menos um pouquinho humanas. E aí, assim, não é que eu não estudei. Sabe aquele método que o povo fala? Ai, maratona, não sei o quê. Faz uma maratona de humanas. E eu fiz a maratona de geografia e de história. Foi geografia e história, mas geografia física não. Fiz geografia e história, ciência, geografia física, geografia política, e aí eu fiz essa maratona e fiz um pouquinho de sociologia e filosofia, sendo que sociologia e filosofia eu já sabia mais. Isso aqui acontece, história também achava que eu sabia. Então eu maratonei lá, só que sabe aquele negócio, você tá maratonando cozinhando, você tá maratonando saindo, eu tô com fome, eu vou maratonar aqui enquanto eu vou para o trabalho, caminhando. Era isso que eu fazia, prestava atenção nenhuma. Mas na minha cabeça, eu estou dominando tudo. Eu estou dominando tudo, sendo que eu não estava dominando. Então foi um erro muito grave que eu cometi esse ano, não irei cometer mais, porque eu vi que não dá pra mim. Apesar de resolver as questões, ver novamente, isso tudo tá dando certo pra mim, mas isso de maratonar ele ali no final não dá certo. Não dá, eu tenho que voltar, ver um pouquinho mais, ver as questões, ver mais, porque eu tô me atrapalhando muito, porque eu tô ficando em dúvida em duas questões, duas alternativas e errando. Então eu tenho que ver o que tá acontecendo pra isso tá ali rolando, porque não gosto de ficar em dúvida em duas e marcar errada, sempre acontece. Tipo, nessa prova aqui, eu acho que tem umas 5 questões que aconteceu isso. Inclusive nessa prova aqui, eu não sei, eu tô falando, nos dias lá, já tava com a cabeça lá em outro mundo. Porque tem aqui a questão da prova de humanas, que ele fala, eu fiquei com muita raiva disso. É uma das primeiras questões, tá aqui, ó. É a questão 47, isso. Ele fala qual é a medida que vai atenuar o problema. Na minha cabeça, não sei porquê, mas não só na minha cabeça, como de outras pessoas também, atenuar é aumentar o problema. Sendo que atenuar não é aumentar o problema. Atenuar é diminuir o problema. E aí, rolando as alternativas, eu tipo, não, mas isso daqui também aumenta. E aí foi indo sim, mas aí eu descobri depois que não era. Me deu uma raiva muito grande. Tem algumas questõezinhas aqui que eu ainda estou com raiva delas, mas tudo bem, a gente perdoa vocês. Depois eu vou corrigir melhor essa prova que eu tô corrigindo, como mostrei pra vocês, tá aí no YouTube as provas de natureza. Não terminei de corrigir, mas tá indo dando certo, porque eu tava fazendo outras coisas. Teve um espetáculo do balé que eu fiz, foi final de semestre, tive que ver os alunos, ver a recuperação, essas coisas, então tava sem tempo de fazer muita coisa. Mas, voltando pra prova, tem esse negócio aqui, eu tenho que prestar atenção no que o enunciado tá pedindo, no que essas palavrinhas estão falando. Muitos professores falam muito isso, tipo, você não erra porque você não sabe o conteúdo, você está errando porque você não sabe palavras. E é isso que aconteceu comigo. Eu vou criar, como o povo faz, eu vou criar o vocabulário de humanas, porque não tem condições de um negócio desse. Então, temos isso daqui em humanas. E aí tem a prova de redação. Olha, redação. Primeira coisa que eu fiz quando peguei a prova foi ler o tema. Quando eu vi o tema, sabe quando você dá aquele risinho? Eu fiquei muito feliz com o tema. E aí, no tema, botei Hakuna Matata no início para introduzir o tema e tal. E aí, eu introduzi ele com isso. E aí, como eu falo pra vocês, eu sou de exatas. Então, esse negócio, mas usa isso daqui, não sei o que, o filósofo tal falou isso, alusão histórica. Gente, não é pra mim. Eu usei matemática e eu usei física. Eu usei, se eu não me engano, foi a terceira lei de Newton, ou foi, cadê? Ou foi a terceira, ou foi a primeira lei de Newton que eu falei, cadê? Acho que foi ação e reação. Foi a que ele falou, o princípio da ação e da reação que eu usei aqui. Newton, e no segundo desenvolvimento eu usei uma sequência matemática. Então, eu falei já, né, eu sou de exatas, então na minha cabeça faz muito sentido conseguir linkar, ficou muito bom, inclusive, que a sequência matemática, né, que ele fala que uma informação se interliga anterior,
Então, a falta de uma coisa vai fazer isso e ação em reação a isso, né? Se não tem ação do governo, não vai ter a reação da população. Então, eu usei tudo isso pra fazer e na introdução eu usei Hakuna Matata, que foi aquilo de viver sem problema, sendo que a gente tá vivendo um problema ali, que foi o que ele botou, né? Então, pra redação foi isso, gente. Eu usei isso daí. E depois, se vocês quiserem, eu posso ler um pouquinho a redação. Espero que venha uma nota boa nessa redação. Não estou com muita esperança na parte de linguagem de humanas, mas na redação eu espero que venha uma nota boa. E aí a gente vem pra nossa bendita, maravilhosa, segundo dia de provas, que eu falo pra vocês que sou melhor de exatas, mas esse Enem aqui não mostrou isso. E aí a gente percebe o seguinte, nesse segundo dia de provas, que o Enem não mostrou, que o Enem é uma prova completamente diferente. Se você me mostrar aqui uma integral, eu vou resolver. Se você me mostrar aqui um problema de demonstração, vou resolver. Mas quando você chega no Enem, você tem que interpretar, você não precisa só fazer, você tem que interpretar. E é muito cálculo, essa prova foi muito cálculo, foi muita coisa que você tem que fazer, uma interpretação muito grande. E aí você tem que fazer pouco tempo. Olha, o Enem é muito diferente de tudo, então eu preciso treinar o meu tempo. Eu não preciso treinar no segundo dia de provas, mas o conteúdo é mais o meu tempo. E aí o que acontece? Na prova de natureza, eu fiz 27 questões. E aí, como eu falei pra vocês no outro vídeo, segunda questãozinha da prova, essa questãozinha aqui, foi essa daqui, que tá falando sobre os crustáceos. E aí, o exoesqueleto deles. E aí, quando eu não sei o que tava acontecendo, na minha cabeça já não tava funcionando mais. Segunda questão, eu tava fazendo em ordem, já não tava funcionando mais. O que ele fala aqui? Substituído por meio de mudas, que ocorrem periodicamente. Quando eu vi mudas, na minha cabeça era muda de planta. Aí não vai ser essa, é muda de planta. É muda de planta. E nada me tirava da cabeça. Isso daí é muda de planta. Isso aí, não sei o que aconteceu. Gente, eu passei a prova todinha dizendo, isso daí é muda de planta. Isso daí é muda de planta. E não sei o quê. E olha, foi a prova todinha. Então, a prova de natureza, eu achei, apesar de ter acertado 27 questões, eu achei a prova fácil. Sendo que a bonita aqui, todas as questões fáceis possíveis eu errei. Eu errei por falta de atenção, por distração. Eu sabia. Sabe quando você sabe o conteúdo, mas você erra a questão? Foi isso que eu fiz. Não sei o que aconteceu, não sei se foi desespero, o que é que aconteceu aqui no meio disso, mas eu errei muitas questões difíceis. E muitas questões fáceis, que eu sabia o conteúdo. E aí, a gente vem para aquela bendita questão, que eu tô com ódio dela até hoje. Essa questão aqui, 124. Além da questão que foi anulada, né? Porque a bonita aqui disse, eu não posso estar ficando doida. Eu consigo fazer essa questão, eu sei que eu consigo fazer essa questão. Eu não posso estar ficando doida. Eu demorei uns 30 minutos e eu não encontrei a resposta. E aí eu fazia, eu disse, não, então eu só posso estar errando algum cálculo. E eu refazia, eu refazia. Cara, eu refiz tanto essa questão, achando que eu tava errando detalhes, sendo que no final ela tava errada, né? Porque o INEP tem um ano inteiro pra fazer esta bendita dessa prova e o bonito resolve por colocar uma questão que tá errada. E aí faz o aluno, o estudante, o pobre estudante perder tempo nela. Perdi muito tempo, foi 30 minutos. 30 minutos é muito tempo. E aí eu fiquei muito tempo resolvendo ela, resolvendo. Não deu certo. E teve muito isso, né? Muitas questões eu errei por distração mesmo, por não ler enunciado. Eu errei muitas questões por não ler enunciado, porque eu tinha essa mania de fazer aqui, não lia enunciado. Já ia pronto, eu acho que é isso, pronto, vou. Sendo que não, e às vezes eu não lia direito, as alternativas, essas coisas. Então, eu errei muitas questões de natureza por causa disso. Tem algumas questões que realmente eram muito complexas. Eu falei algumas lá no vídeo, nos vídeos que eu gravei, que tem algumas que realmente são complexas. Mas tem muitas que eu errei por falta de atenção mesmo. Tipo, aquela da piscina, do nadador, eu errei por falta de atenção. Essa do Calvi, eu errei por falta de atenção. Então tem muita questão do tipo que eu errei por falta de atenção. Tem muita questão também que eu botei a alternativa correta e aí na hora de marcar, é uma coisa que eu não recomendo. Tá lá já pra ir, não muda o que você botou, porque você já tá cansado. E aí o que eu fiz? Marcava errado. E aí como eu ia falar pra vocês, né? Eu tenho um problema na minha coluna, aqui na linha cervical. Então, ficar aqui, eu não consigo. Não consigo ficar aqui o tempo todo. E aí, eu sempre ficava levantando a minha cabeça assim, mexendo pra um lado, mexendo pro outro. Porque eu não consigo mesmo. Ele dói muito. E aí, fica irradiando a dor pro braço e tal. E aí, não dá. Muito complexo pra mim. Então, eu ficava muito levantando a minha cabeça, olhando assim, mexendo assim. E a fiscal cismou comigo. Porque ela disse que eu não podia estar fazendo isso, de ficar fazendo essas coisas com a cabeça e tal, sendo que eu não consigo ficar. Eu tenho um desvio tanto na cervical como na lombar.
Então, eu já tava com uma dor na lombar horrível e ainda tinha que ficar com essa dor que não tava dando. E aí ela cismou e eu falei pra ela, não sei o que. Ela disse, não, você tem que olhar pra sua prova. E aí ela passou a maioria da prova aqui do meu lado, porque ela cismou comigo. E aí o povo tudo tranquilo lá, fazendo muita gente levantando assim a cabeça, mas ela cismou comigo. Não sei por quê. Mas vamos aí, né? Acontece, infelizmente, acontece isso. E eu não consigo ficar agindo sob pressão. É muito ruim agir sob pressão. Não consigo. Eu fico muito desesperada. E aí a gente vem pra matemática. Que matemática eu fiz 35 questões. Por quê? Porque eu fui fazer a primeira de natureza. E aí não sobrou tempo pra fazer a prova de matemática. Então, sabe aquela prova que você vai fazer no desespero? E aí tem questões que você acaba não lendo. Tem uma questão aqui que é de probabilidade, se eu não me engano, que aqui, ó, essa questãozinha aqui de probabilidade. Que aí o que acontece? Lá em cima, ele tá falando que temos 2 semáforos. Quem disse que eu vi? Não vi que tinha 2 semáforos. Então, tem muita questão aqui que eu não consegui. Quando eu vi a questão, eu passava o olho nela. Não lia ela completa, porque como eu já dou muitas dicas de matemática, eu sempre falo muito isso. Sendo que eu tinha pouco tempo. Prova de matemática, eu demorava, tipo, 2 horas, 2 horas e meia pra fazer. E aí, nesse caso, nessa prova aqui, eu demorei... Eu tinha pouquíssimo tempo. Acho que eu tinha umas 2 horas, mais ou menos, fora a parte que você tem que marcar no gabarito, né? Então, pra terminar as provas por completo. Então, eu tinha pouco tempo pra fazer. E aí, eu comecei a, tipo, essa questão aqui, que essa questão aqui foi muito difícil. Eu olhava pra ela, vai ser difícil, eu vou pular. E aí, eu fui fazendo isso um monte. Então, eu pulei as mais difíceis, realmente, e as mais fáceis eu consegui fazer. E aí, essas mais difíceis foi uma ou outra que eu fui fazendo ali, porque não deu tempo. Era uma prova que precisava de muito raciocínio, precisava de muito tempo pra fazer. Tinha questões extremamente fáceis? Tinha, mas tinha questões muito difíceis, que não tinha como você fazer nas pressas. E aí, eu demorei muito isso, então eu perdi muito nisso. Infelizmente, na prova de matemática, eu não tive tempo, eu perdi muito tempo na prova de natureza e eu não consegui. Aí na prova de matemática eu fui resolver a de log e foi exatamente o momento que a fiscal disse que eu não podia ficar com a cabeça alta, assim. No caso não tava nem alta, tava só assim mesmo, porque tava doendo muito de ficar assim. Aí eu só levantei ela assim, quando ela disse que não podia ficar desse jeito. E aí eu fui resolver, eu tava resolvendo a questão de log. E eu tenho muito problema de atenção. Assim, você pode até perceber quando eu fico falando assim, às vezes eu lembro de outra coisa, eu vou fugindo assim. Mas eu tenho muito esse problema assim. E aí, quando ela falou comigo que eu tava fazendo a questão do log, que eu olhei lá quando ela tava falando, não, no caso ela veio até mim, ela veio até mim, aí eu olhei assim, ela falou, aí foi e acabei me distraindo. Então, eu acho que era 2 terços, se eu não me engano, e aí eu botei 3/2, eu não lembro como era alguma coisa assim, eu inverti a fração que tinha e aí deu um resultado completamente diferente. Então, foi isso que aconteceu, como foi meu Enem. Então, relembrando aqui, eu fiz 35 em linguagens, 31 em humanas, 27 em natureza e 35 em matemática. Somando tudo dá 128. Fiz 128 questões ao todo, tá certo? Se eu der errado em alguma coisa, é porque eu não fiz, eu tô fazendo tudo agora, eu conto tudo agora. Então, eu não sei quantas das questões eu acertei ao todo, se eu não me engano, isso daí dá 128. Mas foi isso daí. Não acertei tantas questões assim. Mas próximo ano está aí pra gente mudar tudo. Espero que próximo ano eu vou me encher de remédio pra não sentir essas dores e a fiscal ficar cismando comigo. E próximo ano eu vou treinar muito o tempo em matemática, porque eu levo muito tempo pra fazer a prova de matemática. Infelizmente, eu tô levando muito tempo. E aí eu não posso levar esse tempo. Eu sei fazer as coisas, mas eu levo muito tempo. E aí não adianta, né? E aí eu vou treinar mais isso de humanas e linguagens e tô vendo novamente o conteúdo de natureza. Apesar de eu saber que eu sei natureza, mas eu ainda tô meio assim, porque eu tô errando as fáceis, né? As difíceis são poucas que eu erro, mas eu tô errando mais as fáceis. Então, a gente tem que ver esses detalhes assim. E aí, esse ano eu vou fazer isso. E aí, como eu falei pra vocês, irei postando aqui as aulas aqui. Eu vou estudando e aí eu vou gravando meio que aulas. Não vai ter minha cara, como eu falei pra vocês. Vai ter só eu escrevendo mesmo.
Mas é isso daí, vai dar certo. Se vocês quiserem assistir, são muito bem-vindas a ver a minha trajetória pro Enem 2025. Vou trazer várias dicas aqui, tudo que é dica que eu encontrar, eu vou falar pra vocês. E aí, se vocês quiserem, quando sair o resultado em janeiro, eu falo como é que foi minhas notas. E posso ler, quando sair o espelho da redação, posso ler minha redaçãozinha também. Tá certo, gente? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham visto como é que foi. Espero que a gente se encontre mais vezes pra vocês estudarem um pouquinho assim comigo. Não me deixem só pra eu estudar sozinha, eu quero passar esse conhecimento, não posso ficar só com ele aqui, então eu vou divulgar aqui pra vocês também e vai dar tudo certo. Próximo ano, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Quem não passar no SISU 2025, a gente segura na mão, passa no SISU 2026, vai dar tudo certo pra gente, vamos conseguir essa aprovação, amém. E é isso daí, gente. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Beijos.